Alô, alô, tudo bem? A única coisa é que eu vou ter a honra de mediar e de entrevistar a Marimon. Mas está tudo bem, eu posso voltar outro dia para mediar outro papo. Eu vou ter essa alegria, essa honra, esse prazer. Muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado, Mari, por vocês terem vindo. Boa noite novamente. Quem não estava da primeira vez, eu sou o Scapini. E a gente vai bater um papinho sobre o que nós estamos chamando de era da efetividade. Vocês vão ouvir esse assunto acontecer no ano que vem bastante. Você se incomoda de colocar a tela aqui na frente só para eu poder ver, por gentileza? Muito obrigado. A gente falou um pouquinho sobre esses dados no painel e como a gente tem pouco tempo, eu não vou investir muito tempo, mas o que é mais importante aqui a gente entender é que nós estamos falando de um mercado de 500 bilhões de dólares em 2027 no mundo. Isso equivale a alguma coisa como 5 bilhões de dólares no Brasil em 2027, é 1% que eles estimam. Isso... Opa! É isso? Agora me perdi. Apareceu muita tela aqui de uma vez, eu fiquei perdido, vocês me desculpem. É um mercado que significa alguma coisa como 5 bilhões de dólares até 2027, mais conhecido como 25 bilhões de reais. É muito grande, nós estamos num lugar super interessante e importante e com uma indústria muito desenvolvida. A gente acredita, quando a gente está falando aqui sobre tendências, é um pouquinho do que a gente imagina que vai começar a acontecer e, obviamente, que eu vou passar isso super rápido. Quem tiver interesse, chama a gente e a gente vai bater esse papo e conversar mais sobre esse tema. São 4 macro tendências que vão chegar aonde a gente imagina. Então, basicamente, nós estamos falando sobre a construção de microcomunidades e hipersegmentação, aonde a gente vai ter uma comunicação real e necessária com os influenciadores, falando com essas novas frentes do funil. Nós estamos falando de novas modalidades de contratação, nós conversamos um pouquinho sobre isso no primeiro painel, falamos sobre afiliação, sobre comissionamento, além de um post 3 stories. Estamos falando de uma conexão real para gerar confiança, para a audiência poder comprar um produto, e isso faz com que as relações entre os creators e as marcas sejam mais perenes e mais constantes. Tudo isso para um mercado que visa resultados mais efetivos. E esse é o grande tema. É por isso que a gente investiu dentro da Mind 2 anos criando o time de BI mais foda que a gente conseguiu fazer, porque dados estão no meio de todo esse assunto. E tudo isso significa aquilo que nós falamos que é a era da efetividade. A era da efetividade é, você que é cliente e está aqui tomando decisão, você está buscando rentabilização do seu investimento. E aí nós vamos trabalhar com eficiência quando a gente vai impactar as microcomunidades de interesse que vocês precisam. E aí, finalmente, para eu parar de falar e deixar os nossos convidados falarem, um dos elementos básicos que a gente acredita é a cocriação. A cocriação não a tradicional, a cocriação onde a marca e o creator se procurem. Nós estamos falando aqui da cocriação 4.0, onde a marca, o influenciador e a audiência passem a conversar. É o que a gente falou ao longo do dia inteiro de User-Generated Content, de uma maneira ou de outra. Mas, vamos lá. Mari, você que está aqui, nesse lugar de centro da nossa conversa, você tem visto as marcas co-criarem com você os seus projetos? Olá pessoal, tudo bom? E aí, beleza? Sintam-se todos abraçadinhos. Um prazer estar aqui. Mais uma UPix Summit maravilhosa. Eu já vi de tudo nessa vida, né? Inclusive, eu lembro muito que no começo, bem no começo das redes sociais, dos jobs que aconteciam com marcas e tal, rolava um pouco mais de tempo para fazer o projeto. Então, você ia na agência, conhecia a agência inteira, te levavam para passear por toda a agência, você tirava foto com todo mundo. E aí, com muito tempo, se discutia sobre o job em questão. E tinha sempre um momento de ouvir, assim, né? Ai, que legal. Aí, às vezes, até surgiam ideias novas ali. Ainda estava quase no momento de brainstorm. E, hoje em dia, às vezes, aparece aquele trabalho que é tipo, você pode fazer hoje, em 3 horas, entregar tudo pronto, bem lindo, para a gente aprovar? Então, assim, eu sinto que está acontecendo de tudo. E eu, pessoalmente, prefiro
cocriar, né? Acho que funciona muito melhor. Acho que, às vezes, a gente tem marcas que vão vir com um projeto muito fechado e já sabem exatamente o que elas querem, e elas já estudaram você, já entenderam você, e, às vezes, nossa, sai um negócio incrível também, sabe? Então, às vezes, você nem precisa cocriar muito, mas dá certo. Mas, num geral, cocriar é realmente uma garantia maior de sucesso, né? Não, maravilha. A gente vai ter oportunidade de falar de alguns casos daqui a pouquinho, mas, Henrique, vocês já fazem isso, né? Vocês são o iFood é um exemplo da maneira como de trabalhar influenciadores. Como é que vocês já trazem o artista para essa conexão emocional com os fãs? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, por favor. Boa. Boa noite para todo mundo, um prazer estar aqui. A nossa papel ali, né, com esses talentos, com esses creators, artistas, celebridades, enfim, muito na frente de Brand Experience, né, que é a frente que eu olho dentro do iFood, é total conexão com o público. Porque, por mais que a gente ative um patrocínio que é super relevante, ou um asset, né, que é ali super diferente, é através dos talentos que a galera se conecta, sabe? Então, pra gente ali, o importante é conectar com a linguagem deles, com o público deles, com os gostos deles. Então, é quase como o iFood entregando um pouquinho mais da sua influencer, da sua celebridade, do jeito que ela gosta. E para isso acontecer, tem que ser 100% dentro da linguagem dele. Porque não adianta o iFood querer falar um monte de coisa que, de repente, a Marimun ou a Luísa Sonza não querem falar. Então, tem que ter um trabalho prévio de planejamento, que é muito importante, para realmente entender se esses artistas, esses influenciadores, têm a cola com o que a marca quer representar. E daí, a gente tem que dar liberdade para a coisa fluir do jeito que tem que ser. Mas também é bom quando a marca sabe o que quer, né? Porque, olha, trocar de briefing em cima da hora, chegar com uma ideia que não faz o menor sentido, aí depois voltar atrás. Acontece muita coisa, né? Eu acho que a marca que tiver um pouco mais de tempo realmente dedicado para desenvolver o projeto, sabe? E realmente conseguir conversar com o influenciador e chegar com uma ideia um pouco mais concreta, sabe? Porque às vezes a galera chega com umas ideias que parece que acabou de sair de uma reunião de brainstorm. Socorro! Isso é maravilhoso. Vamos falar de um projeto que aconteceu agora faz pouco tempo. E esse é o famoso meu slide que deveriam ser 20, tá? O time eram para ser 20 slides, em função do tempo eles decidiram colocar tudo isso num slide só. Então não se preocupem em ler, que eu não vou falar sobre nada desse assunto. Mas vamos falar sobre o Rock in Rio, né? O Rock in Rio que nasceu completou 40 anos agora. Para nós teve um fenômeno muito interessante, e esses números são assustadores, né? Nós falamos com 115 milhões de usuários únicos dentro do Brasil. Nós tivemos quase 1 bilhão de impactos ligados ao Rock in Rio nas diversas campanhas de marca que a gente fez. Mas o que eu quero trazer para vocês é a utilização do influenciador dentro de um exemplo, dentro de um evento. O que aconteceu dentro do Rock in Rio foi exatamente o exemplo clássico da uma utilização inteligente de influenciadores. E o que a gente vai ver aqui são alguns dos trabalhos que a Marimun fez. E eu queria que você contasse para a gente aqui, enquanto passa esse vídeo, como é que foi sua experiência no Rock in Rio esse ano e como é que foi o seu trabalho com as marcas. Eu fiz 3 trabalhos muito legais e bem diferentes um do outro. Em comparação a outros festivais que eu tenho feito algo mais parecido com uma cobertura, entrevistar a área VIP e tudo mais, eu achei essas ideias bem interessantes e legais. Eu gostei muito do fato de que cada um tinha uma maneira completamente diferente de fazer a minha inserção com a marca. Então, na Souvenir tinha um reality show que trabalhava a diversidade e a coexistência. O Kit Kat era muito mais sobre mostrar o stand, que, aliás, foi uma delícia, porque o stand era incrível. E na Energia a gente fez uma websérie mostrando todo o processo de produção do Rock in Rio, como se constrói aquele mega evento, e falando sobre sustentabilidade, que é uma pauta que me é muito querida. Então, foi uma experiência intensa também, porque teve horas que eu estava, tipo, tendo que entregar job de um, aí depois eu tinha que sair correndo, aí trocar de figurino, aí gravar o outro, aí aproveitar que ainda tinha luz, aí sair correndo para o outro figurino ainda, voltar para o outro stand. Estava muito doido.
Mas é o tipo de coisa que eu me divirto muito fazendo. Eu amo o festival, eu amo criar conteúdo, eu amo fazer os figurinos, eu amo toda essa parte bagunçada, assim. Então, para mim, eu só estava dando risada, adorando e fazendo vários stories. Ainda bem que tem aquela van que sai por trás, assim, que a gente consegue levar vocês nos Não, lugares. a gente ia pelo meio da galera. Tinha uma van, gente. Ela não quis usar a van. Henrique, agora é hora de você falar para nós. Aqui é mais um slide da série que deveria ser 20. E esse slide, ele diz só um pedacinho do que a iFood fez, porque ele tem aqui só um pouquinho do que foi colocado. Mas eu queria que você explicasse essa narrativa amor de fã. Eu queria que você explicasse a estratégia fan-centric e o que ela trouxe de resultado para a marca. Take your time, o palco é seu. Boa. Bom, gente, aqui o nosso objetivo no Rock in Rio, a gente era um apoiador, a gente não era patrocinador. Então, a gente tem um desafio muito grande de se destacar frente a esse shopping de marcas que né? São 39 marcas patrocinadoras. E tudo que o iFood faz, a gente gosta de ser grande, de ser relevante, né? A maior empresa de delivery do Brasil. E a gente tem que ter, de fato, essa grandiosidade aí no evento. E a gente estava com uma cota de apoio. A gente falou, cara, vamos anabolizar essa cota. E daí veio muito a ideia de trazer 3 grandes artistas, 3 grandes creators, que era a Luísa, o MC Cabelinho e o João. E a gente, na verdade, fez uma timeline, na verdade, né, uma narrativa, de fato, que durou muito mais do que só o festival. Então, começou com um produto digital, onde os fãs desses 3 artistas compravam os produtos que os artistas mais gostam. Então, a gente, de fato, sentou com a Luísa, sentou com o João, sentou com o Cabelinho, viu ali quais eram os produtos preferidos deles, subiu isso numa landing page especial, e daí quem comprava nessa landing page ganhava o ingresso para um show que aconteceu em São Paulo, que já antecipava um pouco desse gostinho de Rock in Rio. Então, a gente fez um show numa noite que, by the way, era aniversário da Luísa, a gente cantou parabéns para ela no palco. E daí, passado esse show, que aconteceu em julho, a gente seguiu, daí teve uma fase de sustentação, que daí a gente teve o volume um pouco mais baixo, mas com o produto digital seguindo. E daí, no festival, a gente fez todo esse ecossistema fan-centric, né? Então, o nosso stand, os fãs controlavam a iluminação pela pulsação do coração, então era muito fofinho. A gente tinha um brinde que era um coração que piscava, e a gente teve os 3 artistas lá, interagindo com os fãs, enfim. De uma forma bem resumida, gente, assim, né, para todo mundo entender, mas basicamente foi isso. E daí, com isso, e claro, todo um trabalho de um time de social, assim, real time, né, um war room que a gente fez ali, interagindo, entre outras marcas, com os artistas também, a gente conseguiu ser uma das 3 marcas citadas, mais citadas do festival. Detalhe, que todas as outras que foram citadas eram todos patrocinadores, então, como apoiadora, a gente foi a primeira. E aí, alguns dias depois, a gente também recebeu, pela 3ª vez consecutiva, que a gente era a marca mais amada do Brasil. Então, muito acho que bom. falar de amor e se conectar com esse público que é tão apaixonado, acho que gera resultado, né? Não, E é difícil ser criativo nessa hora, porque eu fico pensando, tem evento de festival o tempo todo. Tem estandes gigantes e criativos a rodo. E a cada ano a galera deve ficar meio desesperada ali. Como é que a gente vai inovar esse ano e fazer alguma coisa que chama atenção, gera engajamento, tem história, tem envolvimento, tem a banda, tem artista. É um grande desafio, né? E é engraçado você falar disso, que muito da narrativa surgiu por conta do stand, porque a gente está tão, e daí, desculpa, perdão da palavra, de saco cheio desses stands todos quadradinhos, a gente falou, gente, vamos fazer um stand diferente? E daí surgiu a ideia do coração. E daí, do stand, desdobrou toda a narrativa. Então, foi muito interessante. Isso é maravilhoso. Você sentiu falta no Rock in Rio de alguma coisa que você queria ter visto mais em relação a marcas ou em relação ao festival, Mari? Olha, a gente estava trabalhando com a Neo Energia, que é pauta de sustentabilidade, e eu sinto que, cara, um evento desse que tem um impacto tão grande, né? Eu acho que poderia ter mais pauta de, na verdade, nem só ambiental, mas socioambiental, né? Eu acho que isso está sendo um assunto cada vez mais importante, relevante e urgente, e gerar mais conscientização, aproveitando que está aquela turma toda, sabe? Eu acho que é um excelente momento. Inclusive, a minha participação de Neo Energia tinha também
um vídeo que ficava rodando nos palcos. E eu falava sobre sustentabilidade e a importância de gerar conscientização sobre o tema. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido essa pessoa, que é algo que eu queria que tivesse mais nos festivais. Genial. E Henrique, você estava contando um pouco lá fora sobre a estratégia de patrocínios de iFood. E a gente acha que a iFood está em todos os eventos. Eu fico com a impressão que todo dia tem um evento de iFood. Conta um pouquinho para a gente o que você pode contar nesse fórum, por favor. Na verdade, a gente brinca, né? Que todo mundo acha que o iFood está em todo lugar, porque todo mundo pede muito iFood, graças a Deus. Então, por isso que a gente tem essa onipresença. Mas, na verdade, olhando para a Brand Experience, né? E daí que são os eventos físicos, de fato, a gente tem 2 grandes momentos de comunicação no ano, assim. O primeiro é o Carnaval, e o segundo é um festival de música que acontece em setembro, que daí, historicamente, a gente fez o Rock in Rio 2022, o The Town 2023 e agora o Rock in Rio 2024. Então é isso. E daí, além disso, né, tem uma outra frente do iFood que olha para plataformas de mídia mesmo, né, que daí entra BBB e Cazé TV. Então, assim, se você olhar, são 4, mas que tem uma grandiosidade. E muito porque tudo que a gente faz de uma forma bold, né? Então, acho que é por isso também que acaba reverberando muito e crescendo, de fato, esse patrocínio. Não, maravilhoso, maravilhoso. Aproveitando que a gente está falando de música, vou mostrar só... eu estou me acostumando a fazer slides pouco poluídos e limpos. Contar um pouco dessa história que a gente fez de Johnny Walker com Luísa, que é uma relação que é bastante continuada. E ela é uma história que ela está presente e ela é contada ao longo do tempo. Mas o que é muito interessante, quando a gente está conversando com o creator e conversando com como você está construindo, é que a marca te dê a oportunidade para acontecer. A foto que vocês estão vendo é a primeira foto da Luísa com o namorado. E ela não tinha nada a ver com a contratação tinha a ver com show surpresa, a contratação tinha a ver com presença, a contratação tinha a ver com uma série de coisas. Porém, naquele momento, Luísa está namorando, apaixonada e iria em algum momento começar a aparecer com o namorado dela. E nada mais interessante do que a Luísa aparecer no backstage do primeiro show, que é onde essa foto foi tirada num parque aqui em São Paulo, um show surpresa para 5.000 pessoas, alguma coisa assim. E essa foi a foto que reverberou em todos os canais de notícia, canais de entretenimento, quando ela apresentou o namorado. Então, tem um pouco também da marca da liberdade da gente poder propor alguma situação que é diferente nesse sentido. E quando a gente fala na quantidade nos resultados, os resultados são assustadores. Nós estamos falando de 270 milhões de engajamento em uma campanha, que naturalmente foi feito pelas redes de Johnny Walker, as redes de Luísa e pelo nosso canal de amplificação que chama Buzz. Ele está exatamente preparado para fazer todo esse processo de amplificação de campanha que sempre aconteça. Porém, como tudo que é bom acaba rápido, estamos chegando já ao final do nosso painel. Mas antes disso, eu queria dar tempo de vocês responderem mais uma pergunta a cada um, por favor. Henrique, eu queria que você contasse para nós um pouco de que tendências que você acha que vocês vão apostar nos próximos meses em relação à Creator Economy. Bom, falando em tendência, né, e daí olhando por esse viés que eu tenho, que é de ativação, eu acho que cada vez trazer mais essa collab entre artistas, celebridades e inteligência artificial, acho que não tem como não passar por inteligência artificial no momento que a gente está agora. Acho que vai ter que ser, vai ter que ter, né? Acho que é muito importante. E eu acho que, mais do que tendência, eu acho que é seguir, na verdade, com o que a gente já falou do relacionamento, né? Você falou da Luísa, dela estar com essa história de Blonde. A Luísa também está com o iFood desde o primeiro Rock in Rio. Então, acho que é cada vez mais do que trazer novas tendências, é se aprofundar, sabe? Se aprofundar nessa relação, se aprofundar no entendimento da conexão entre o que o público dela quer, o que o iFood quer, para fazer cada vez conteúdos mais genuínos. Eu acho que quanto mais real e quanto mais verdadeiro, melhor. Não, sensacional. E Mari, você já está criando conteúdo há algum tempo, desde que não chamava criar conteúdo ainda. Eu queria que você aproveitasse essa história de sucesso que você construiu para contar um pouquinho para os criativos que estão aqui presentes, o que você entende que são habilidades e estratégias essenciais para o trabalho hoje em dia.
Olha, como uma influenciadora paleolítica que eu sou, desde antes de ser mato, eu acho que é muito importante cuidar da vida pessoal. Acho que, assim, o trabalho, as dicas todas de profissão, todo mundo dá, né? Você ser autêntico, né? Você ter sua autoconsciência de quem é você, quem é sua marca, etc. Mas é essencial que vocês cuidem da vida pessoal, do PF, da pessoa física. Então, trabalhar muito na sua agenda, um horário para você ter sua hora de fazer sua arte, cuidar do seu corpo, fazer exercício físico, encontrar amigos, especialmente que os amigos não sejam do mesmo rolê que você trabalha, para você poder falar de outras coisas e não ser trabalho. Dormir bem, comer bem, todas essas coisas são muito, muito importantes. E, assim, a gente está vendo cada vez mais pessoas sofrendo de questões variadas dentro do universo, que é problemas de saúde mental. E a gente sempre quer falar, sempre o Setembro Amarelo em setembro, né? Mas, assim, é o tempo todo. É um cuidado essencial, muito importante. Eu peço, assim, independente, na verdade, da área que você trabalha, mas essa área é muito caótica. Especialmente se você for um criador, você se cobra muito e associa muitos likes ao quanto você é gostado, o quanto seu trabalho é reconhecido, ou o quanto você é bom. Então, vai muito no pessoal. Então, por favor, cuidem bastante da saúde mental do seu corpinho, pessoa física. Maravilha. Henrique, Marimun, prazer dividir o palco com vocês. Obrigada.